Bom dia, nono ano. Bom dia, Cauene, Luiz Eduardo, Luiz Fernando. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, para a reta final? Vamos. Isso aí. Então, vamos lá, então, gente. Acredito que é a nossa última live, né? Já sabendo que no final de semana agora, vocês já participam da entrega, do recebimento dos certificados, né? Legal. Então, vamos partir, então, para a nossa aula final. Lembrando que nós, hoje, vamos falar sobre o assunto final aí do nosso livro de Geografia, Caderno 4. Dando sequência, nosso tema agora é algumas regiões sofrem mais com as mudanças climáticas. E nós estamos, né, num momento de perceber o quanto que essas mudanças climáticas estão no nosso dia a dia, mostrando e evidenciando o que de fato nós estamos estudando, visualizando na mídia, né, e no nosso material didático. E essa frase aqui é muito pertinente e nos chama a atenção, né? Enquanto os países industrializados contribuem maciçamente para o aquecimento da atmosfera, e os grandes países em desenvolvimento querem vantagens para não percorrer este caminho. E é na periferia do mundo industrializado que se encontram as regiões mais vulneráveis às alterações climáticas. Então, é aquilo que nós já falamos em aulas anteriores, né? Os países desenvolvidos encontraram os países em desenvolvimento, os emergentes, local para que dê sequência ao lucro, que não querem abrir mão de forma alguma. E nessa situação toda, além, né, de poluírem, onde tudo começou, agora essa propagação aí pelo planeta, onde essas empresas, as filiais, né, vão chegando. Tudo aquilo que nós já sabemos. E hoje vamos falar, então, dessa questão aí que envolve, então, principalmente o aquecimento global nas regiões em que a temperatura ela é menor, por se tratar, né, de regiões polares, onde nós temos aí o Polo Norte e o Polo Sul. Lembrando que, devido à esfericidade da Terra, né, ela não é esférica, e sim arredondada, então os polos recebem os raios solares em menor intensidade em relação entre a linha do Equador e os trópicos ao norte de Câncer e ao sul de Capricórnio. Então, essas regiões do extremo, né, são geladas em função dos raios solares chegarem lá de forma paralela, como se fosse uma linha reta, né, quase passando assim direto. Não sei se vocês recordam daqueles desenhos, né, que a gente já trabalhou lá no sexto ano, aquelas setinhas, né, que os raios solares chegam perpendicular à linha do Equador, né, direcionados mesmo, e à medida que vamos passando da linha do Equador para o trópico até os polos, as setinhas vão se inclinando. Então, entende-se que os raios solares também chegam com menor intensidade, daí essas regiões terem a temperatura menor, mas em função do aquecimento global, está se percebendo que a temperatura lá está aumentando também. Bom, então, vamos entender rapidamente toda essa linha de pensamento, até mesmo dando continuidade às ideias, né, da aula passada, para inserirmos as ideias que a gente agora vai mencionar envolvendo as regiões polares. Para o aquecimento global, você sabia que nas últimas décadas o nível do mar aumentou? Todas essas notícias estão relacionadas com a mudança climática. Para entender o que é a mudança climática, precisamos primeiro definir o que é clima. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em um lugar por um longo período de tempo. Nos últimos séculos, o clima da Terra mudou, alterando as condições habituais de um lugar em termos de chuva e temperatura. Dessa forma, a escassez de água, a desertificação, o desaparecimento de lagos ou até o aumento do nível do mar são cada vez mais comuns. Além disso, desastres naturais como seca, inundações e grandes tempestades aumentaram.
Todas essas situações são consequências do aquecimento global, isto é, do aumento da temperatura que o planeta experimenta devido, em grande parte, à ação dos seres humanos. Mas por que a temperatura do planeta aumentou? A Terra é envolvida pela atmosfera, uma camada gasosa fina que permite que parte da radiação solar penetre. Para isso, essa camada contém gases chamados gases de efeito estufa, cuja missão é absorver parte dessa energia recebida e manter a temperatura do planeta. Um dos principais gases de efeito estufa é o CO2. Com a Revolução Industrial, as emissões de CO2 começaram a crescer, devido ao uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Nos últimos anos, a presença de gases como o CO2 na atmosfera cresceu, e, portanto, sua capacidade de reter a radiação solar aumentou, aumentando, assim, a temperatura média do planeta. Vocês estão percebendo esse vai e vem de calor? Você deve ficar bem atentos a essa informação que o vídeo nos mostra. E é esse calor, né, que a Terra recebe todos os dias, e esse calor, com o final do dia, ele vai subindo em direção às camadas atmosféricas para resfriar a superfície, né, já que os raios solares já não estão mais em contato com a superfície pelo fato de estarmos terminando o dia e está iniciando aí o anoitecer. Então, quando há uma concentração muito grande desses poluentes, que acabou de ser citado o CO2, que é a queima dos combustíveis fósseis, essa poluição ela fica estacionada na troposfera. E ao ficar estacionada, ela impede que esse calor suba para as camadas mais superiores, impedindo que ele retorna aí o chamado efeito estufa, aquecimento global. E como vocês estão percebendo, é o planeta por inteiro que aquece. Então, onde já é quente, a temperatura aumenta mais. E aonde a temperatura é baixa, que são os polos, lá também há uma elevação de temperatura. Daí a preocupação com o derretimento, né, das geleiras, e o que a gente vai mencionar daqui a pouquinho. A mudança climática afeta todos os países do mundo, produzindo um impacto negativo em sua economia, na vida das pessoas e na vida de todos os seres vivos. Apresentamos alguns dados. Nos últimos 150 anos, a temperatura média mundial aumentou quase 1 grau. Você acha que é pouco? Se a temperatura da Terra continuar subindo, milhares de espécies de animais e plantas podem desaparecer para sempre. Os oceanos esquentaram. Por esse motivo, a quantidade de gelo diminuiu e o nível do mar subiu. Você sabia que entre 1901 e 2010, o nível médio do mar aumentou 19 centímetros? Isso pode fazer com que alguns lugares desapareçam, ficando cobertos pelo mar. Piores consequências são esperadas no futuro, se não tomarmos medidas urgentes. Atualmente, temos à nossa disposição algumas soluções viáveis. Você quer saber quais são? É necessária energia renovável para reduzir as emissões de CO2. Os carros são responsáveis por 10% das emissões de CO2. Use o transporte público. Ande de bicicleta ou a pé. Reduza o uso de plástico. A fabricação de plástico envolve grandes emissões de CO2 na atmosfera. Plante uma árvore considerando as características ecológicas da área. Você sabia que 5 árvores podem absorver até 1 tonelada de CO2 durante a sua vida? Reciclar sempre. Como curiosidade, utiliza-se menos energia para fazer papel de jornais velhos do que diretamente da madeira das árvores. Apague a luz quando não precisar dela. Se economizarmos eletricidade, também reduzimos o gasto de energia para produzi-la. Lembre-se de que cuidar do planeta está em suas mãos. Você quer se unir à nossa missão? Bom, então,
Esse aí, né, o recado aí que a gente é, visualizamos, né, nesse início de aula. Lembrando que na semana passada nós falamos bem a respeito dessa questão das conferências, da preocupação aí da emissão de CO2 e de outros poluentes na atmosfera, que é lançado principalmente pelos países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos é um dos países que estão aí sempre aí deixando, né, de fazer a sua parte com relação a essa questão aí, e pelas últimas informações que a gente tem visto na mídia aí, o futuro presidente, né, norte-americano diz que vai cumprir todas essas metas para que a emissão de gases, né, tende de fato a diminuir, partindo dos maiores poluidores. Hoje, na atualidade, você sabe que os Estados Unidos têm segundo, primeiro China. E, então, dando sequência a todas essas informações, e até aproveitando, bom dia, Gabriel, que já está na nossa live, Cauê Luiz Eduardo Luiz Fernando já estavam. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Arthur, também acabou de chegar, acessando aí a nossa live de hoje. Então, bom dia, Arthur. Bom dia, Gabriel. Ok. E Cauê e Luiz Eduardo Luiz Fernando já estavam nos acompanhando. Bom, então, dando em sequência, então, todas essas informações, né, gostaria que vocês, então, pegassem o nosso livro, C4, aí na página 24, tá? Nós já estamos visualizando, né, as regiões polares, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte. Lembrando que o Polo Norte é formado, né, por uma camada de gelo, não é terra, tá? Já o Polo Sul, sim, é formado por um continente, aí já tem aí superfície terrestre, tá? Então, de acordo com o texto, então a palavrinha que nos chama a atenção aí, já quero até mencionar para vocês a banquisa, né? Que é uma área de gelo marinho formada pelo congelamento da água oceânica a partir das temperaturas inferiores a menos 2 graus Celsius. Então, o Ártico, ele é formado por banquisas, né? Que são aí gelo, né, de acordo com a informação, em sua espessura dificilmente ultrapassa os 3 metros de espessura. Então, o que a gente pode, então, mencionar de importante a respeito das regiões polares? Lembrando que eu não solicitei a vocês a leitura das páginas 24 até o final do nosso material, em função de vocês estarem nessa semana aí se preparando para as provas. Então, a gente vai pegar aqui agora o que é mais importante, e vocês vão acompanhando, e a gente vai já aproveitando e já exercitando, tá? Então, a primeira coisa que eu lembro a vocês, do assunto que nós estamos falando agora, regiões polares. Uma se encontra no Polo Norte, no polo, os polos, né, geográfico Norte e Sul. Lembrando que essas regiões estão acima do Círculo Polar Ártico, já no hemisfério norte, e acima do Círculo Polar Antártico, no hemisfério sul. Quando eu falo acima, porque o norte é altas latitudes, né? E o sul também são altas latitudes. Onde estão as baixas latitudes? Na linha do Equador. Vamos lembrar as coordenadas geográficas? Linha do Equador, norte. Eu vou aumentando os graus. Então, eu vou aumentando a latitude. De zero, linha do Equador, ao máximo norte, 90. Recordam? E da linha do Equador ao hemisfério sul, ao polo sul, também vou aumentando de latitude, porque de 0 até 90, formando aquele famoso ângulo de 90 graus. É isso aí. Bom, e falando então na questão da localização dessas regiões em altas latitudes, por coincidência também as temperaturas são altas, em função dos raios solares, né, chegarem com uma intensidade muito menor. Tanto que é chamado de zona polar. E essas regiões aí, né, elas têm aí já o Ártico banhado pelo Oceano Glacial Ártico, e já o continente Antártico banhado, então, pelo Oceano Polar, se encontra nessa região aí, que é o oceano praticamente assim, de baixas temperaturas, né? Lembrando, então, que o Ártico, né,
coberto, então, por uma camada de gelo, como nós já falamos, o próprio texto traz aí a palavra, né, banquises, tá? A Antártida é um continente também coberto por uma camada de gelo com espessura aproximadamente de 2 metros, isso acima da superfície terrestre, porque a diferença entre as regiões polares, que a região norte é formada por essa banquisa, gelo, e o sul é o continente que é coberto por gelo. Tá? Então tem essas diferenças aí. Já na nossa página seguinte, nós temos a imagem do navio quebra-gelo russo. Né? Isso aí não é uma boa coisa não, tá, gente? Com o aquecimento global e o derretimento, né, do gelo nessa região, eles estão aproveitando, né, as camadas finas do gelo e quebrando esse gelo e fazendo com que rotas marítimas comecem a acontecer nessa localidade. Até vou buscar aqui para vocês uma imagem, deixa eu ver se nós temos ela aqui no nosso texto aqui, mostrando esse momento de aproveitamento. Está aqui, ó. Lá na página 29, visualizem para vocês verem a rota do Ártico. Essa linha em vermelho, deixa eu ver se a gente avança mais um pouquinho aqui. Essa linha em vermelho é onde jamais circulou embarcações, porque tudo isso era coberto por gelo. E com o aquecimento global esse gelo foi ficando mais fino. E daí, então, viram que poderiam encurtar caminho. Né? Olha para vocês verem, né? A distância de uma localidade à outra, do porto de Roterdã ao porto da Coreia do Sul, por essa rota vermelha, que jamais era usada, em função da questão do gelo, 14.800 quilômetros. Pegando aí já, né, sentido Holanda, passando por Europa, Canal de Suez, a Ásia, a África, aliás, África e depois Ásia, a rota seria 20 mil quilômetros. Então, olha para vocês verem, estão ganhando 10 dias passando pela rota atual, nova. Em compensação, essa rota só é possível em função dessa embarcação, né, que está aqui, navio quebra-gelo, e aproveitando, né, que as camadas de gelo estão ficando mais finas. Então, esse interesse internacional aumentou devido à preocupação ambiental e os fatores econômicos. Então, fator ambiental está usando uma rota que jamais era usada, né, e quebrando esse gelo, e vai aumentar o derretimento mais rápido ainda. E o fator econômico é ganhar 10 dias, né, a menos em relação ao transporte de qualquer produto. E essa é uma região que passa a ser poluída também, em função dos possíveis acidentes marítimos, né, derramamento de petróleo e outras coisas mais que podem acontecer. Então, os estudos, né, estão voltados muito para essa preocupação aí, cada vez mais a transformação do espaço geográfico, que vai dar ainda mais as mudanças climáticas. Então, isso tudo, então, são pesquisas, né, que levam a localidade para continuar aí a exploração, principalmente dos recursos naturais, que é os maiores poluidores aí, que é os combustíveis fósseis, além da retirada de minério. Então, a gente percebe, então, que a grande preocupação já falei na aula passada, a questão dos recursos, né, que a natureza levou milhões e milhões de anos para fazer, e o homem, com essa rápida necessidade de exploração, de lucro, enriquecimento, produção, mercado consumidor, pode colocar o nosso planeta em caos total. E por falar em caos, né, a gente tem uma informação aí a respeito aí desse derretimento do gelo e alteração do albedo. O que significa o albedo? Lembra do vídeo que nós acabamos de assistir agora? O que é o albedo? É quando os raios solares eles batem em uma superfície de cor clara, essa superfície de cor clara não absorve, ela faz acontecer um reflexo, tá? Então é como se fosse assim, bateu
ele volta. Ao contrário, quando os raios solares chegam numa parte que não é branca e é de outros tons, esse tom aí, ele absorve e aquece. Um exemplo simples. Sai com uma camisa branca, para você ver. Você vai ver que os raios solares atingem ela, mas não esquenta tanto. Ela sai com uma camisa preta. Os raios solares vão atingir ela e você vai ficar aquecido. Por quê? O calor, a cor escura, absorve o calor. A cor clara, ela reflete. Então, por isso que essa também é uma grande preocupação, à medida que o derretimento do gelo, as calotas polares vão diminuindo, essa energia que os raios solares lançam para aquela localidade, eles começam a não ser mais refletidos para a atmosfera. E sim, as águas do oceano vão absorvendo, porque elas são, a água do oceano não é branca, né? Ela tem sua tonalidade. Então, as águas do oceano absorvendo esse calor, aquece o oceano, aquecendo o oceano a um desequilíbrio por completo. É o que a gente tem visto aí. Então, aqui no finalzinho aqui do texto, dá um exemplo aí, né? Tanto que menciona que o albedo ele é uma porcentagem, que vai de 0 a 1, tá? Então, no finalzinho do texto, quanto mais próximo do 1 for o albedo, equivale a uma reflexão total. Isto é, toda a luz recebida é refletida. Quanto mais próximo de 0, a absorção da luz recebida é maior. Então, vamos pensar assim, eu estou com uma camisa preta, então está acontecendo ali o quê? 0 de albedo. Ela está absorvendo toda a energia que os raios solares estão emitindo para essa camisa que eu estou usando. Tá? Então, se eu usar uma camisa branca, os raios solares não serão absorvidos, sim refletidos. Essa aí é a melhor maneira de a gente entender essa questão. Por isso que às vezes as pessoas falam, né? Nossa, está calor, eu coloco uma roupa clara em função disso aí, tá? Então, essa questão então, do derretimento do albedo vai justamente nesse segundo parágrafo, quando fala a banquisa ártica reflete com mais intensidade a luz solar em direção ao espaço. Quando a banquisa derrete, o oceano absorve mais calor e o Ártico se aquece mais. Então, os exemplos que nós temos aí com relação a essa questão do chamado albedo. Agora, eu pergunto a vocês, vamos responder rapidamente à medida que vocês entenderam. Está pedindo fazer uma entrevista de ciências, né? Entrevista de professores de ciência, história, matemática, geografia e perguntas. Então, a entrevista vai ser nós mesmos aqui, tá bom? Como ocorre o processo de reflexão da luz solar pela superfície terrestre? Alguém gostaria de mencionar como responder essa pergunta? Participar ou não entendeu? Pelo Eu exemplo não que eu dei entendi dos muito caminhos. bem o que tá escrito ali, reflexo. Isso quer dizer, tipo, como eles batem na superfície? Isso a superfície ela recebe, né? Então aí o reflexo, esse calor que chega, melhor, esse calor chega até a superfície e a superfície ela faz, ela reflete isso aí para as camadas atmosféricas. Só vai refletir esse calor quando for um tom branco. Vamos lembrar do gelo, né? Agora, quando esses raios solares chegam numa superfície onde não é branca, e pode ser de várias cores, ali já começa a não acontecer de refletir para a atmosfera, e sim de absorver. Se absorve, aquece. Daí, então, a temperatura aumenta na localidade, tanto na superfície terrestre quanto nas águas. Com relação ao gelo, por ele ser branco, então ele funciona como um espelho, melhor dizendo, e melhor entendendo. Os raios solares chegam naquela parte branca e voltam novamente. Ao contrário de uma localidade de qualquer outro tom, os raios solares chegam ali e não voltam. Há uma absorção, há um aquecimento. Então, Luiz Fernando, os demais, Arthur, Felipe, Gabriel, Cauene, Luiz Eduardo, então, qual seria a ideia que vocês teriam com relação a essa resposta? Como ocorre o processo de reflexão da luz solar para a superfície terrestre? Vocês teriam uma ideia?
Ah, eu acho que é E- tipo o que você explicou do gelo ali. Quando hum, ele chega em áreas geladas, os raios solares eles vão acontecer como se o gelo fosse um espelho. Aí hum. eles vão voltar para a atmosfera. Já em lugares que não tem esse gelo, a Terra vai absorver, de acordo com aquele gráfico lá que a gente tinha visto, de raios diretos, indiretos, assim. Ok. Então, nós podemos então até anotar aí. Vocês estão com lápis aí, mãos, né, material do nosso livro aí. Eu tô. Caso não esteja, não tem problema. Depois vocês assistem a live e completam então, tá? Então, o que a gente pode responder? Assim, como ocorre o processo de reflexão da luz? Vamos voltar ao nosso material. Como ocorre o processo de reflexão da luz solar na superfície terrestre? Vocês podem anotar assim, ó, em uma superfície, os raios refletidos, vou repetir, em uma superfície, os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. Repetindo, em uma superfície, os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. A pergunta é essa, né? Como ocorre o processo de reflexão da luz solar pela superfície terrestre? Então, repetindo aí. Em uma superfície, os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. Vamos à letra B. Por que as banquisas refletem com maior intensidade a luz solar quando comparadas à água do oceano? Vamos de novo a pergunta aí. Por que as banquisas refletem com maior intensidade a luz solar quando comparadas à água do oceano? Lembrando que a banquisa é cor branca e a água do oceano não é branca. Qual a ideia que vocês têm aí? Conclusão que vocês chegam aí? Ela está ligada ao albedo da superfície. E isso tem tudo a ver, então, aí com o que você acabou de falar, a questão do albedo, né? Quanto mais claro, mais próximo do 1, aliás, mais próximo do zero, e quanto mais de outro tom, mais próximo do 1. Tanto que, se a gente for ver de novo aqui, no texto aqui final, tá? Neve, albedo de 0,9, albedo, alto albedo. Água do oceano, albedo 0,1, baixo albedo. Então, quanto mais próximo do 1, o nível de albedo é menor, e quanto mais próximo do 0, alguma coisa, o nível é maior. Então, nível maior, maior aquecimento. Nível menor, menor aquecimento. Então, próximo do zero, o albedo é menor e mais reflexão. Próximo do 1, o albedo é maior e menor reflexão, aquecimento aí, constatado. Então, a gente pode responder o seguinte: por que as banquisas refletem com maior intensidade a luz solar quando comparadas à água dos oceanos? A gente pode dizer o seguinte, ó, quanto maior a presença de massa branca, então podemos responder assim: quanto maior a presença de massa branca, repetindo, quanto maior a presença de massa branca nas regiões polares, maior reflexão. Repetindo, quanto maior a presença de massa branca nas regiões polares, maior a reflexão. Ponto. Continuando. Quanto maior a presença de cores escuras, maior é a absorção. Quem pegou a resposta toda, pode repetir para a gente ver se está faltando alguma coisa?
Eu não consegui escrever, que eu tô sem o livro, eu vou ver a gravação. Ah, sim. Alguém anotou Eu aí? escrevi, mas eu quero ver se está certo. Ó. Então, vamos Quando lá. maior a presença de massa branca nas regiões polares, maior a reflexão. Quanto maior a presença de massa escura, maior a absorção. Então, vamos só trocar a palavrinha massa por cores. Quanto maior é a presença de cores escuras, maior é a absorção. Beleza, ok. E quem não conseguir pegar, não tem problema, tá? Assistindo a nossa aula mais logo, né? Dá para voltar aí a entender, a compreender aí. Letra C. Como é realizado o cálculo para saber o albedo de um elemento da superfície terrestre? Bom, essa resposta aí precisa de uso de tecnologia, tá, gente? Então, a gente pode simplesmente colocar assim, ó, a partir de sensores presentes em satélites. Então, a resposta seria essa. Vou repetir. A partir de sensores presentes em satélites. Vamos para a letra B. Pode Por que? repetir para mim, Verão Caô? Sim, vamos lá. Letra C novamente. A partir de sensores presentes em satélites. Letra D. Por que foram criados os navios quebra-gelo? Vocês entenderam o que eu mencionei anteriormente sobre essa questão? Alguma coisa assim, antes de chegar à resposta oficial? Pode ler de novo? A letra D. Por que foram criados os navios quebra-gelo? Lembra dessa imagem que eu mostrei aqui para vocês a respeito desse mapinha aqui, ó? A rota do Ártico? Lembra que eu falei para vocês que essa linha em vermelho é uma rota que não era utilizada, só passou a ser utilizada depois dos navios quebra-gelo passando nessa localidade porque as camadas de gelo estão mais finas e nisso Ah, foi é. possível quebrá-las para acontecer uma rota que diminui distância em quilômetros e em dias. Perceberam, né? É que ele tem uma Sim. ponta, assim, parecendo um machadinho, aí ele consegue cortar o gelo, passa por esses lugares que tem gelo, assim, para ir mais rápido. Tá. Então, aí na imagem, navio quebra-gelo russo leva expedições de pesquisadores ao Polo Norte, foto de 2016. Então, vamos à pergunta. Letra D. Por que foram criados os navios quebra-gelo? Qual que é a ideia que vocês têm agora? Eu Para acho que quebrar eu o falei. gelo para liberar passagem para outros navios? Então, E podemos também colocar para assim. conseguir passar, agilizar o tempo. Então, vamos lá, então. Juntando tudo que vocês falaram, né? Então, a gente pode notar assim, ó. Possibilitar a navegação em mares congelados. Só isso. Então, repetindo. Possibilitar a navegação em mares congelados. Vamos para o número 2. Pesquise outros corpos presentes na superfície terrestre, como floresta, solo exposto, prédio, e descubra o seu albedo. Agora eu vou perguntar a vocês, o que é para vocês o albedo? O que é? É o índice de absorção e reflexão dos raios solares numa superfície, seja branca ou de cor escura, é isso? É, pessoal? Eu acho que sim, só que aí apresenta aquelas variações lá do branco e das cores mais escuras. Tá. Eu acho Então, que o albedo é o que caracteriza se um ambiente vai ter uma reflexão, a reflexão total, ou não vai ter reflexão e sem absorção. o Luiz, Fernando, é, você está de camisa preta. O albedo no seu corpo vai ser maior ou menor? No caso, eu vou ter uma absorção. Então, eu acho que vai ser baixo albedo, porque nesse exemplo aí, tá dando que a neve tem alto albedo. Então, uma camisa branca teria alto albedo. Já uma camisa preta que absorve teria baixo albedo.
Então, o alto albedo seria a reflexão. Isso. Isso. E o baixo albedo, a absorção. Isso. Muito bem. Luiz Eduardo, camisa branca, você vai sentir mais ou menos calor? Mais calor? Luiz Fernando, você vai sentir mais ou menos calor com uma camisa branca? Menos, porque não vai absorver. Felipe, Mesmo, né? Felipe, você vai sentir mais calor ou menos calor com uma camisa preta? Mais. Não. Arthur, mais calor ou menos calor com uma camisa branca? Menos. Cauene, mais calor ou menos calor com uma camisa preta? Mais. Gabriel, mais calor ou menos calor com uma camisa branca? Então, o Gabriel ficou na dúvida porque ele não digitou ainda a resposta. E aí, pessoal, ajuda o Gabriel aí. Mais ou menos calor com uma camisa branca? Menos. Menos. Ok? Então, aí, vocês estão percebendo, né, essa questão do albedo, né, da absorção e da reflexão. Então, cor clara, reflexão, alto albedo. E cor escura, baixo albedo, alta absorção, mais calor. Então, vamos lá na questão aí 2, né? Pesquise outros corpos presentes, superfície terrestre, como florestas, solo exposto, prédios, e descubra o seu albedo. Prédio, concreto, né? Agora vai depender independe da cor do concreto, o concreto ele já absorve por si próprio o calor, né? O solo exposto, a terra escura. A floresta, ela é tom verde, ela absorve, mas ao mesmo tempo também ela protege o solo, né? Devido às copas aí das árvores, uma mata, exemplo. Então, nós podemos colocar assim, ó, quanto mais escuro for os corpos, menor será o albedo. Vocês podem colocar aí, assim, né? Quanto mais escuro for os corpos, menor será o albedo. Como está falando aqui no exemplo, água do oceano, albedo 0,1, baixo albedo. Repetindo, quanto mais escuro forem os corpos, menor será o albedo. Ao contrário, maior absorção de radiação solar por corpos comparados com corpos mais claros. Então, maior absorção da radiação solar por esses corpos quando comparado com corpos mais claros. Agora sim, vai ficar melhor entendido. Então, vou repetir de novo. Quanto mais escuros forem os corpos, menor será o albedo. Bom, maior absorção de radiação solar por esses corpos quando comparados com os corpos mais claros. Então, os corpos mais escuros absorvem mais camisa preta. Os corpos mais claros refletem mais camisa branca. O exemplo que nós discutimos que agora para ficar mais fácil de entender. Essa questão 3, né? Ela nos dá uma ideia aí, ó. Faça uma experiência para constatar a diferença de albedo, né? E lembrando que o albedo, né, não ficou bem claro, nesse texto aqui, visualize em primeiro o terceiro parágrafo. Olha o que falei. Essa diferença na reflexão e na absorção da luz solar está ligada ao albedo da superfície. O albedo, aí está explicando o que é. O albedo é a relação de energia refletida e recebida por uma superfície que varia de 0 a 1, expresso em porcentagem. Então, qualquer dúvida, voltem esse texto aí e lembre da camisa branca e da camisa preta, tá? Pegue duas camisas de cores diferentes, uma clara e outra escura, preferencialmente uma branca e outra preta. Coloque as camisas no sol e deixe por cerca de 15 minutos. Retire as camisas do sol e confira a temperatura de ambas. Faça um relatório, nós não precisa, mas é tudo isso que nós já mencionamos até agora. Agora vamos aí, né, ao Ártico, né? Vamos entender rapidamente o que vem a ser a questão aí do Ártico. Deixa eu ver se eu tenho aqui um vídeo aqui. Sim, antes de a gente, então,
falar sobre o Ártico, o Antártico. Vamos ver rapidamente essa comparação aqui. Para entendermos o termo polar referido e agregado ao formato da Terra esférica, devemos partir do princípio que tanto Antártida quanto Ártico devem partilhar de condições e características semelhantes, tais como comparativa temperatura nas estações, luz do dia, vida natural, etc. Mas, na realidade, as duas regiões são extremamente distintas. O Sol deveria se comportar de maneira semelhante nos dois supostos polos, mas não é o caso. No Ártico, os dias mais longos são extremamente maiores do que na Antártida. O anoitecer e amanhecer também ocorrem de forma diferente nos dois lugares. Tudo o que acontece de diferente nas duas regiões é exatamente o esperado em uma Terra de formato plano, com o Sol circulando acima e, por sua vez, em torno de um centro, durando 24 horas cada ciclo, viajando constantemente entre os trópicos a cada 6 meses. Apontamos pelo Sol outro contraste entre Norte e Sul, que é o Sol da meia-noite. Este é um fenômeno exclusivo do Ártico e acontece apenas e durante vários dias. Observadores podem assistir o curso do Sol em círculos. Enquanto na Antártida, a partir de 21 de julho, não se nota o aparecimento do Sol, apenas alguns feixes de luz, porque durante esses dias ele está circulando no centro do plano. Os cientistas dizem que este fenômeno também é perceptível na Antártida, mas não encontramos nenhum vídeo real de qualquer acontecimento parecido no Sul. Vemos claramente que no verão do Ártico, a região recebe ilustres visitantes do sul da Islândia, onde se encontra uma região com abundante vegetação, e comparamos isso à ilha da Geórgia do Sul, onde o capitão James Cook deu a entender não ter encontrado um só arbusto. Tudo diferente do verão no Ártico, onde aprecia-se um verão moderadamente quente, com temperatura média anual de 15 graus Celsius negativos. Já na Antártida, é o lugar mais frio do mundo, com uma média anual de 50 graus Celsius negativos e nunca estando quente o suficiente para derreter o gelo, e a região também detém o recorde de baixa temperatura já registrado na Terra, com seus 93,2 graus Celsius negativos. Ok. Então, passamos então aí por uma comparação, né, entre Ártico e Antártico. As temperaturas, né, são realmente muito baixas, né, e embora hoje nós estamos aí, né, já em vésperas, né, de verão, a nossa temperatura está bem elevada, então está bem quentinho, né, digamos assim. Falei em quentinho, bom dia, Amanda. Agora está acessando a nossa live. Nós já iniciamos então, nossos estudos.
de hoje, né? Agora que você continue conosco aí participando. Então, nós estamos então com 100% de presença, né? Registrando aí. Amanda, Arthur, Felipe, Gabriel, Cauê, Eduardo e Luiz Fernando. Lembrando que essa é a nossa última live, né? Então, vamos lá dar sequência ao nosso trabalho aí agora, o Ártico, né? Então, vocês aí com material em mãos, vão acompanhando aí pela nossa videoaula, na página 26, nós temos aí essa bela imagem do Ártico, né? Mostrando aí uma preocupação, né? Cachoeira formada pelo degelo da geleira na ilha Noruega, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem de acordo com o texto é a respeito do Ártico. Vamos sintetizar, tá? É coberto por gelo marinho, né? Coisa de 15 milhões de anos, tá? E é uma região, né, em que os raios solares incidem quase e de forma paralela à superfície terrestre, é como se estivesse passando direto, né, permitindo que essas áreas permaneçam congeladas. Lembrando que os polos, aí eu pergunto a vocês, os polos se encontram em baixa, média ou alta latitude? O que vocês me respondem? Lembrando que os polos estão lá na latitude 90, né? E aí, pessoal? Você está perguntando sobre o Ártico? Tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul eles se encontram em baixa, média ou alta latitude? Alta? Ok. Alta porque nós já estamos lá no topo, né, dos graus, né? Latitude 90, né? A extremidade do planeta. Que é a parte aí achatada, né? Do nosso planeta. Bom, já na página seguinte, como eu falei, nós vamos sintetizar, né? Nós temos o que nos envolve o tempo todo, aquecimento global. Olha a importância desse parágrafo. Ultimamente, devido ao aquecimento global, verifica-se a diminuição do gelo nas regiões polares, especialmente no Ártico, que, segundo especialistas, é a região da Terra mais sensível a esse processo. O derretimento das calotas polares vem aumentando muito em comparação com os anos anteriores, pode provocar elevação do nível dos oceanos, o que causaria grandes danos às áreas costeiras. Por falar em provocar a elevação do nível dos oceanos, no primeiro vídeo nós vimos que os oceanos, com esse crescimento global, com o derretimento, né, como está acontecendo, em função do aumento da temperatura nos polos, já aumentou quantos centímetros os mares? Lembram? No primeiro vídeo nós assistimos? Um número bem pequeno. Foi uns 8 ou 12, não foi? Que ele tinha falado? 18 mais 1? 19. 19, exatamente. Que bom, então, que vocês registrarem o número. Isso aí. Então, de acordo com o vídeo, né, os oceanos aí já aumentaram 19 centímetros, para vocês verem. E observando as duas imagens que nós estamos visualizando aí, é o mesmo lugar. Porém, as banquisas, né, na segunda foto, a nossa direita, né, porque a esquerda está maior, a nossa direita está menor. Lembrando que é o Ártico, né, gente? É para vocês verem, né? E aí tem o quê? Gelo, que são as banquisas, né? Aí não tem crosta, aí é gelo, puro gelo, tá? Então, de acordo com o que nós vimos, né, a cobertura de gelo no Ártico em 2 períodos, em 84 e 2016. Então, em pouco espaço de tempo, olhe para vocês verem o efeito disso tudo aí, né? Bom, e falando em questão de clima, então já nos chama a atenção, o clima polar, né, ele é presente no Ártico, é frio, a temperatura média em torno de 2 graus negativos, como nós vimos no vídeo agora, né, chegando a 50 graus negativos. A vegetação, é aquela vegetação que eu acho que vocês devem lembrar, quando a gente faz aqueles trabalhos de colagem, lá nos polos, é aquela vegetação que eu falei assim, lembra um campo de futebol, é a tundra, que é formada por gramíneas, que são chamados musgos e límpios, tá? E eles só aparecem no curto verão. É a única vegetação do planeta que sobrevive
essas baixas temperaturas e coberta pelo gelo aí, durante as estações aí do outono, inverno principalmente, né, primavera, e só ficam à mostra no verão, tá? Que é uma vegetação, como o texto fala, vegetação herbácea e gramíneas. População do Ártico, nós temos na imagem, né, os povos tradicionais dessa localidade, são os Inuits, tá? Como já falei, são povos tradicionais, né, os chamados Inuits, eles moram na região aí do, em torno de toda essa região gelada do Ártico, mas em terra firme, né, como no Alasca, também na Groenlândia, né, que está próxima aí do Ártico. Também tem outros povos chamados os Lapões, tá? Que se encontram aí no extremo do norte da Escandinava, entre Suécia, Noruega e Finlândia, além dos povos da Sibéria, que está na região da Rússia. Eles são nômades, né? Que são chamados de os Nanaks, que vivem principalmente na criação de renas. A gente está vendo aí, né, as famosas renas, a história do Papai Noel é da região da Sibéria, tá, gente? A história do Papai Noel, das renas, dos pinheiros, né? Essa história é dessa região do norte da Ásia, e isso propagou-se para o mundo, né, simbolizando esse momento mágico que a gente vive semana que vem já, né? Então, aí tá, né, as renas, né? E como sobrevive nessa região gelada, como o próprio texto nos informa, né? Carne e leite dos animais, o couro também para fazer as suas roupas, os vestimentos, né? E o animalzinho é usado para puxar o famoso trenó, né? Que para nós como se fosse se colocar roda, vira carroça, né? Mas como precisa de uma base para deslizar, né? Tipo esqui, é chamado de trenó, porque é o meio de transporte com os de animais em regiões geladas. Não precisa de uma roda, e sim de uma base lisa, né? Tipo esqui. Outra atividade importante aí que acontece no Ártico, é, chegam até essa localidade aí, através da caça e da pesca, porém, como a grande preocupação é essa, o degelo, né, permanente do Ártico, aponta para uma redução aproximadamente de 40% da história total desde a década de 1980.
Pessoal, tá me ouvindo? Sim. Sim. Fiquei muito tempo fora. Agora que eu percebi que o Google Meet tinha travado aqui. Nós estamos aonde, lembra? Onde que parou de sinal aqui para vocês? Eu acho que ficou sem falar uns 10 minutos por aí. E foi um pouquinho mais pra cima, eu acho. Tá. Você tá falando de Tundra na hora. Tundra. Nós estamos aqui. Falando a respeito das renas. Chegamos a falar disso? Ah, pode repetir? Chegamos a falar das renas? Eu acho que não. Então, estávamos aqui ainda falando da redução das banquisas, é isso? Lembram de eu ter falado isso? Eu acho que foi aí mesmo. Eu acho que Com certeza falou. não. Tá. Então, vamos sintetizar aqui, então, novamente. Ó. Então, nós estamos falando, então, a respeito, né, das banquisas, que no decorrer de 84 a 2016 houve uma redução de 40%, né, das banquisas em função do calor, e a temperatura média nessa região está entre -2 a 50 graus Celsius. A vegetação, né, que sobrevive a essa temperatura tão baixa é a tundra, né, que mais lembra um campo de futebol que é formado por vegetação herbáceas e gramíneas, que é chamado de musgos e lincas. Não sei se vocês recordam, mas nós, quando trabalhamos a colagem daquelas vegetações, lembram? Sempre falava, ó, essa é a tundra, que lembra mais um campo de futebol. Então, recordam dessas falas, quando a gente trabalhava aí a colagem desse material? Sim. Sim. A população do Ártico, gente, ela é formada, então, aí, pelos Inuits, tá? que encontram na região aí em torno, né, do Ártico, mas em terra firme, né? Como aí no Alasca, no norte do Canadá, na Groenlândia, tá? E em países também do norte da Europa, né? Que são chamados países nórdicos, como Suécia, Noruega e Finlândia. E na região da Sibéria também, na Rússia. Então, essa imagem mostra para nós os povos, né, que são os Inuits, e que se encontram também na região da Groenlândia, os Lapões, e também do norte os Lapões que se encontram no norte da Escandinava, eles são nômades, né, e eles usam, né, a rena como meio de transporte. E também utilizam delas não só como meio de transporte, como também fonte de alimentação. Né? Eles utilizam o couro, a carne, né, os derivados no geral, tá? E sobrevivem também, né, das atividades pesqueiras, né? Não só da caça, como também da pesca. E uma outra preocupação aí, que o texto nos informa, que essa imagem nos mostra que 40% do Ártico já não existe mais, né? São as banquisas, pela questão mesmo do calor e do aumento da temperatura nessa região. E uma outra preocupação essa questão aí dos recursos naturais. Aquilo que eu já falei para vocês. A natureza levou milhões e milhões de anos para fazer, o mundo inteiro disputa esses recursos naturais, e agora tem olhares muito grandes também para esses recursos nessa região, onde 25% de petróleo e gás natural também se encontram nessa região. Então, há até uma possível disputa, de acordo com o texto aí, dos países próximos a essa localidade, pela questão da exploração da madeira, também da pesca, do próprio petróleo, né? E nessa disputa toda aí, nessa busca de exploração desses recursos existentes nessa região, em torno aí nas proximidades do Ártico, está acontecendo uma grande transformação do espaço geográfico em função desses recursos, como o próprio texto nos informa, que os recursos movem ainda mais os interesses sobre a região do Ártico, são as reservas de petróleo e o gás natural, que a partir do século XX começou até a ter um contratempo, aí, digamos, né, entre Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, Rússia e Noruega, com a possibilidade de ocupar o território militarmente
para cada um ter, né, aquilo que é de seu interesse protegido. E essa imagem nos mostra uma plataforma de petróleo nessa região, e vocês estão vendo, né, que no entorno aí mostra-se as banquisas, né, em camadas bem finas de gelo, né, e o quebra-gelo está aí, ó, né, aproximando para alguma rota, alguma coisa nesse sentido aí. E nisso as pessoas estão deslocando essas regiões próximas ao Ártico, os continentes próximos, né, onde tem crosta terrestre, onde é terra firme. Um exemplo é essa cidade, né, na Groenlândia, onde muitos trabalhadores estão se fixando aí, e ao se fixar, você sabe, né, que há toda uma transformação do espaço geográfico, porque começa o processo de urbanização, né, e a tendência é cada vez mais ir aumentando aí toda essa exploração aí, e transformação na região. Esse próximo título, os interesses econômicos e as relações geopolíticas no Ártico, já é uma grande preocupação devido aos interesses, né? Tanto que esses interesses aí, como a gente percebe, está em torno dos recursos. Então, com o degelo, as atividades econômicas têm acontecido, tá? Possibilita aí, como nós já falamos, né, criação de novas rotas, né, e essas criações de novas rotas, né, tem aí aproveitado o desaparecimento do gelo mais espesso, e isso está acontecendo nas regiões em decorrência das mudanças climáticas. E essa imagem que nós já visualizamos mostra, então, que uma rota que não existia e passou a existir, então, com a diminuição da espessura das banquisas polares, né, das calotas polares nessa região, utilizando aí o quebra-gelo. E vocês vendo, né, visualizando aí a questão aí da quilometragem, que diminui também a quantidade de dias de viagem, né, tudo em função do lucro. E a partir daí, em 96, foi criado então o Conselho do Ártico. E a intenção é fazer com que fosse dividido entre esses países nessa localidade, que seria Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia, Suécia e Dinamarca, dividir as responsabilidades sobre a questão ambiental nessa região aí. Só que, devido aos interesses deles nos recursos aí existentes, estão tendo aí problemas diplomáticos entre eles mesmos, né? Porque há uma disputa já das reservas de recursos aí existentes, e ambos estão já reivindicando o direito de explorar. E isso vai aumentando aí a futuros conflitos, como nós já vimos isso aí na Ásia, na África, na Europa, na própria América, né? Então, olha o que é o interesse econômico sobre uma localidade, e por mais acordos, por mais conselhos, por mais tentativa de se fazerem entender que o meio ambiente ele é preciso ser preservado e respeitado, mas o interesse está muito acima disso. E eles entram em contradição, aí vem os conflitos. E como eu já mencionei, né, a região aí, do Ártico, está sendo partilhada entre os países que estão nessa localidade aí, em função desses recursos aí, do entorno disso tudo aí. Principalmente a exploração dos recursos em terra firme, que são transportados de um lugar ao outro, passando aí pelas regiões aí em que essas banquisas estão sendo aí, fragmentadas para a rota acontecer nessa localidade aí. Bom, temos um passo a passo aí que nos chama a atenção com relação a todas essas informações aí, que nos diz o seguinte: mesmo divergindo sobre as causas do fenômeno, a comunidade científica é unânime. O Ártico está derretendo. Um conjunto de estados, via o aquecimento global, um caminho para transformar o Polo Norte, vislumbrando as enormes riquezas que poderão emergir das profundezas. Então, vocês estão percebendo que a questão do Polo Norte, a questão do Ártico, é a crosta oceânica, que envolve o Ártico, é o subsolo. Para você ver, né? Crosta oceânica, está lá nas profundezas, né?
Então, em relação aos interesses geopolíticos naquela região, considere-se as seguintes informações. Só quero que vocês digam para mim se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. A possibilidade de exploração econômica no Ártico reativa a disputa entre Estados Unidos e Rússia pelas profundezas do Oceano Gelado. Falso ou verdadeiro até então? Na opinião de vocês. Acho que verdadeiro. Verdadeiro? Tá. Aí, se vocês discordarem do Luiz Eduardo, vocês respondam, tá? Discordando. Vamos lá. Então, por enquanto, verdadeiro, ninguém discordou. Vamos lá. O desaparecimento das geleiras permitirá a exploração de minérios, diamante, ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, hoje inacessíveis. Falso ou verdadeiro, pessoal? Acho que verdadeiro. Eu vi um falso, verdadeiro para o Luiz Eduardo, falso para o Luiz Fernando, é isso? Mas tipo assim, eu acho, eu tô no meio termo, porque tá escrito inacessíveis, e a maioria das respostas que tem alguma coisa limitando assim, eu acho que tá errado, porque querendo ou não, ocorre a exploração desses minérios, eles não são tão acessíveis, mas eles existem, muitas pessoas têm coisas de cobre, chumbo. Eu tô querendo colocar verdadeiro, por causa que por estar nas geleiras, você, além de ter muito equipamento para mineração, você tem que ir com um frio muito intenso. E com o desaparecimento das geleiras, acaba que esse frio, de certa forma, diminui. De certa forma, tipo, vai ter um calor a mais, porque não vai ter o calor refletir. Aí, com isso, vai ser bem mais fácil as pessoas minerarem nas geleiras. Eu achei essa questão meio perdida. Assim. Então vamos lá, Luiz Eduardo, falso ou verdadeiro? Só para a gente finalizar a ideia aqui. Verdadeiro. Eduardo, verdadeiro, Luiz Fernando? Falso. Falso. Então, abriu a polêmica. Arthur, falso ou verdadeiro? Eu concordo mais que seja verdadeiro. Verdadeiro. Felipe, falso ou verdadeiro? Eu concordo verdadeiro. Verdadeiro. Gabriel, Eu acho falso ou que verdadeiro? mostra a resposta embaixo, Wander. Aí todo mundo tá pegando. Bom, então eu vou parar aqui. Wander. Só eu que tô indo na diferente, porque eu tô sem o livro, eu tô vendo o seu que não tá mostrando a resposta. Eu não tenho a resposta, não. E agora? Tentando caçar a resposta. Pois é. Sei, olha lá, esse povo mentiroso, Wander. Todo mundo sabe que tá bem. Pode explicar, não mata não. Porque eu escolhi a 2. Não mata não, gente. Pode falar a verdade. O Luiz Fernando, por essa você não esperava, hein? Todo mundo já estava com a resposta na ponta da língua. E você só eu não tava. Pois é. Mas pegadinha na nossa aula. Aqui, meio pegadinha da nossa última aula de geografia do ano, hein? Pegadinha, hein? Caiu na pegadinha. Pois é, mano. É bom a gente descontrair, né? Hoje a gente está mais assim, intenso, né? Porque, como eu falei para vocês, vamos tentar ver se a gente avança o mais rápido possível. Vamos fazer a nossa parte, mas também a gente não pode deixar de discutir, trocar as ideias, né? Mas eu fico feliz aí pela participação e é isso aí. Vamos lá, vamos continuar, porque o tempo está muito rápido, né? E então, para terminar, né, já sabe, né, que todas são verdadeiras, né? Não se esqueçam, tá, gente? Tecnologia faz acontecer até o impossível. Hoje, inacessíveis. Hoje. Mas a tecnologia vai evoluindo. Tá? Não esquece isso não, tá bom? E no final, o derretimento do gelo abre para transformar o Polo Norte numa enorme bacia petrolífera, numa rota internacional. Tem nem o que discutir, né? Nós já sabemos que isso está acontecendo. Agora vamos falar, bem sintetizadamente, sobre a Antártida, que é totalmente contrário do Ártico. Aqui na Antártida não pode explorar nada, apenas local de pesquisa. Mas já estão mudando a ideia a respeito da região. Olha para vocês verem como que é o interesse econômico e não estão preocupados com a questão ambiental, não. Então, até 2041, a Antártida só como local de pesquisa. Depois disso, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, vamos rapidamente, então, aí, a Antártida, vocês estão todos aí. Vamos lá, conferir Arthur, Felipe, Cauê, Eduardo, Fernando, Gabriel, Amanda. Gabriel,
Acho que saiu, né? Então vamos lá então para a gente Eu caminhar. voltei agora, tinha caído. Ok, Amanda, legal. Então vamos lá para a Antártida, porque o nosso negócio hoje é só gelo, né? Né, Luiz Fernando? Você entrou numa gelada agora mesmo, né? Aham. A bola tá quentinho, né? Vamos lá. Então vamos lá, brincadeira aí, vamos voltar. Então, Antártida. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você é a dimensão, tá? 14 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando, né, que o Brasil tem aí 8 milhões 500 e alguma coisa de quilômetros quadrados. Então, vocês terem uma dimensão. Brasil, 8 milhões e 500 e poucos mil quilômetros quadrados. A Antártida, 14 milhões. Então, a Antártida é quase o dobro do território brasileiro, só para ter uma ideia. É o continente mais frio do planeta, tá? Está envolvido entre os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. A temperatura é 50 graus negativos, né? Durante o inverno, e durante o verão tem uma quedazinha que vai de 0 a menos 40 graus. Foi nesse continente que os cientistas mediram o menor valor já registrado na Terra, menos 93 graus Celsius em 10 de agosto de 2010. Então, aí realmente foi uma época de extrema temperatura baixa e que, com certeza, o nosso inverno também foi bastante frio nessa época aí. E uma outra preocupação, né, do Ártico agora na Antártida, né? A especulação sobre o derretimento do gelo do continente. O volume de gelo é menor que o verificado no Ártico. Lembrando que o Ártico é gelo por todo, né? Toda a localidade é gelo. A Antártida, não pode esquecer que ela tem uma crosta terrestre, né? Então, por isso que o gelo é menor na Antártida pela composição da crosta terrestre e depois vem o gelo. Então, aí está bem detalhado. Ó. O volume de gelo é menor em relação ao Ártico, agora devido à influência da altitude, 50% do território, né, tem uma média de 2 mil metros e 25% uma média de 3 mil metros. Isso faz, então, a temperatura aí ser bem intensa. Então, em função dessa altitude, nós temos uma temperatura que pode oscilar em maior ou menor. O ponto mais alto do continente é o Monte Bison, que vocês estão visualizando aí na telinha, aí, né, com 4.857 metros de altitude. Estou verificando aqui se nós... Tudo bem? Na nossa próxima página, um outro tratado, né, tratado esse, que trabalha essa questão, então, do proteger, né? E, bom, então vamos ver o que ele nos diz aí. O tratado tem como objetivo evitar os possíveis conflitos, né, de países nessa região, já que está todo mundo de olho nela, né, e ela não pode ser explorada, ao contrário da região do Ártico, né, ela só pode, então, funcionar aí como pesquisas, em busca de respostas para uma série de situações envolvendo a questão climática. Então, em 1959, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, foi feito o Tratado da Antártida. É uma área de interesse de toda a comunidade, e, como já falei, só pode ser utilizada para fins pacíficos. Então, fica bem claro aí, para o desenvolvimento da pesquisa, da ciência e da tecnologia. É uma região, né, desmilitarizada, porque devido, então, ao tratado, né, então o continente não poderia ser utilizado para o desenvolvimento de atividades econômicas por nenhum país, podendo apenas ser ocupado como base científica. Então, ao contrário do Ártico, que já começa a ter conflitos sobre a crosta oceânica envolvendo onde está localizado o Ártico, a Antártida ainda não, tá? Pelo menos, né, até 2041. Até 2041, ela está aí sob essa proteção que não sei se vão aguentar esperar o 2041. E duas palavrinhas aparecem, ó, territorialismo e não territorialismo. Então vamos entender um pouco sobre isso, de acordo com o texto que fala assim, que os países que defendem a posição territorialista
pregam a apropriação do território antártico. Os países que reivindicam a anexação são eles, Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido. E os países não territorialistas não reivindicam porções territoriais. Essa posição é defendida pelos países do Tratado da Antártida, entre eles o Brasil. Então, existem países que defendem a proteção e existem já países com crescendo aquele olho econômico sobre a região. Afinal de contas, gente, né? Não falei para vocês, né? 14 milhões de quilômetros quadrados, tem muita coisa de recurso natural nessa região, até hoje intocada. Pensa, né? Essa é a questão aí. E nós temos até esse quadrinho aqui, o Zoom, né, que nos chama a atenção da questão da pesquisa, né? Tudo que é pesquisado lá pelos países que têm direito às suas bases de pesquisa, inclusive o Brasil, as informações acontecem de forma coletiva, né, pelo Comitê Especial para Pesquisas da Antártica, onde estão as suas bases, mas não pode ter nenhum equipamento militar, né? Ou seja, equipamentos militares só serão permitidos para fins pacíficos e de pesquisa, e não para um entrar em conflito com o outro. Neste caso, como o Brasil ele é a favor, né, da conservação, então esse texto é muito importante. Olha o que ele fala. Em 1975, o Brasil aderiu ao Tratado da Antártida, realizando sua primeira expedição para o continente austral, significa sul, né? Em 1982. A expedição científica brasileira representou a abertura de uma nova frente de pesquisa para o país, que possibilitou a desenvolver estudos no continente. As atividades brasileiras na Antártica ocorreram na Estação Comandante Ferraz, inaugurada em 84, na localidade lá chamada Ilha Rei George, e conta com o apoio do navio oceanográfico Ari Rangel, que realiza apoio logístico à estação e aos refúgios e acampamentos. O programa brasileiro é conhecido como ProAntar, Programa Antártico Brasileiro. E aí nós estamos vendo, né, a imagem, então, aí, da estação, né, como o próprio texto fala, em 2017, o governo brasileiro iniciou a reconstrução da estação, porque ela teve um problema de incêndio, então aqui deve mencionar. O governo brasileiro iniciou a reconstrução da Estação Antártica Brasileira, Comandante Ferraz, que foi totalmente destruída em um incêndio em 2012. O novo projeto prevê a construção de 17 laboratórios, que possibilita a continuidade do desenvolvimento de pesquisas relacionadas às mudanças climáticas e ao monitoramento da dinâmica do buraco na camada de ozônio atmosférica e dos raios ultravioletas, além de inventários da fauna e flora locais, de ambientes terrestres e marítimos, entre outros. Então, como vocês podem observar, né, a preocupação até então fazia com que a localidade funcione como local de pesquisa, mas os interesses dos territorialistas, Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, já estão mexendo os pauzinhos, né, para ganhar o direito de fazer dessa localidade uma nova área de exploração. Por quê? Devido a isso, os recursos naturais e os interesses globais. Então, o subsolo dessa região possui, como já estão lá e já perceberam, né, reservas. Entre essas reservas, olha os minerais que aparecem: cobre, urânio, ferro, manganês, prata, além do combustível fóssil. E pelo Tratado da Antártida, sua exploração está terminalmente proibida até o ano de 2041. Exatamente, foi o que a gente mencionou, né? Então, até 2041 não se pode explorar nada, só pesquisar. Então, os fins exploratórios no continente são estritamente científicos, né? Como a gente já mencionou. Nesse último parágrafo, olha que interessante. A preocupação de cientistas e ambientalistas em preservar o continente se deve à possibilidade de realizar pesquisas científicas que permitam compreender as condições ambientais passadas e forneçam respostas para as mudanças climáticas. Então, vocês estão percebendo que a região antártica, até então, totalmente diferente do Ártico que nós já mencionamos até agora. Aí nós temos aí, né, uma atividade que vamos fazê-la. Vamos ver. Primeira pergunta é:
Eu não vou esperar vocês falarem resposta. Eu vou falar a resposta, aí depois vocês assistem novamente e completem a atividade, tá? Então, vamos lá. Observe o gráfico a seguir e depois responda a questão. Nós temos aí, Ártico, variação anual média da calota polar entre 80 e 2016. Se a gente for perceber, de 80 a 2016 se passaram 36 anos, não é isso, pessoal? Temos aí, ó, em 1980, 15,5 área em milhões de quilômetros, né? E em 2016, nós temos aí 13, quase 14. Então, o que as linhas do gráfico estão indicando? Então, elas estão nos indicando o seguinte: se o gráfico mostra calota polar, em 80 estava 15,5, em 2016 está abaixo de 14, naturalmente houve o quê? Redução da calota de gelo do Ártico, com tendência de diminuição nos anos seguintes. Essa é a resposta da letra A. A letra B. Quais as consequências do fenômeno representado no gráfico para as pessoas e para a natureza? A resposta está bem clara, né? Aliás, a resposta seria essa. A diminuição das calotas de gelo afetaria o clima da Terra. Aumentaria o nível dos oceanos, o que poderia comprometer as civilizações que habitam as zonas costeiras e o interior do planeta. 2. Com base na localização geográfica do Ártico, cite características de sua paisagem vegetal. A resposta seria: apresenta temperaturas muito baixas, desenvolve-se vegetação como musgos, lincres e gramíneas, que é a tundra. E depois nós temos esse texto falando, né, do decreto, do Tratado da Antártida, e vem lá uma pergunta. Por que a temperatura média anual é menor na Antártida do que no Ártico? A resposta seria: alguns países reivindicam o território da Antártida para exploração em prol de si mesmo. Apenas isso. Perdão, eu li a pergunta errada aqui. Deixa eu ver que eu pulei a imagem. É o contrário, aqui. Vamos lá. Por que o tratado prevê que a Antártida não se... Por que o tratado prevê que a Antártida não se converta em cenário ou objeto de discórdias internacionais? O tratado prevê que algum Estado possua soberania sobre o território antártico. Foi o que nós vimos, né? O território da Antártida não pode ser explorado, né? Então, alguns países reivindicam o território da Antártida para exploração em prol de si mesmo. Seria a resposta. Questão 4 nos mostra aí, observe os climogramas das regiões do Antártico e da Antártida e responda as questões. Primeira coisa que a gente observa em gráfico é o título, né? Eureka, Canadá, altitude 10 metros, latitude 79 graus 59 norte, longitude 85 graus 56 oeste. Aí nós temos aí a quantidade de chuvas aí, né? A precipitação total é de 69 milímetros e a precipitação média 5,8. Temos de temperatura, amplitude térmica 48,8 graus Celsius, a temperatura média é menos 19,8 graus Celsius. E já isso na Eureka, Canadá. Em Vostok, na Antártida, nós temos altitude 3.420 metros, latitude 78 graus sul, longitude 106 graus oeste. A precipitação total anual, 24 milímetros, e a média 2. Quanto a temperatura, graus Celsius, e a temperatura média anual, menos 55,4 graus Celsius. Tá. Então, a gente percebe que a quantidade de chuva é maior no Canadá do que na Antártida. Então, vamos à pergunta. Por que a temperatura média anual é menor na Antártida do que no Ártico? A resposta seria porque em Vostok, na Antártida, está localizada a 3.420 metros de altitude, enquanto que a Eureka possui uma altitude de 10 metros.
a questão de altitude, tem a ver com a temperatura. Qual a diferença da variação da temperatura anual entre as regiões? Na região de Woodstock, os meses de maio a setembro são os mais frios devido a esse período ser inverno. Na região de Eureka, no Ártico, os meses de maio a setembro são os mais quentes. Letra C. Observado o índice pluviométrico, podemos caracterizar o Ártico e a Antártica como desertos. Justifica a sua resposta. Então seria aí, tanto no Ártico quanto na Antártida, apresentam baixos índices pluviométricos inferiores a 100 milímetros ano nas duas regiões representadas, como eu acabei de mencionar para vocês aí. Isso permite afirmar que o Ártico e a Antártida são regiões geladas e áridas, conhecidas como desertos polares. E a letra D, número 5, aliás, pesquise sobre como as pessoas que vivem no Ártico estabelecem mecanismos para se adaptar às temperaturas frias e registra a seguir suas considerações. Então, a gente pode dizer o seguinte, que eles têm estratégia, né, gente? Para se adaptar às temperaturas frias, né? Então eles desenvolvem tudo de um jeito que é possível estar ali habitando aquele local, como a arquitetura das casas, as roupas e a sua alimentação. Oceania é um assunto que nós vamos resumidamente assistir aqui, ó. Vamos ver aqui, porque aí a gente tem uma ideia geral da Oceania e vou esperar o nosso vídeo completar aqui. Vai falar de localização, vai falar da população, da cultura, tá? Deixa eu só ver se nós estamos aqui. Estamos um sinal aqui. E vai falar também a respeito do desenvolvimento econômico da localidade, tá? Então, se passar um pouquinho, eu vou mandar um recado aqui para a Janete para ela aguardar um pouquinho, que logo em seguida eu libero vocês, tá bom? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim. Sim. Aqui o vídeo. Enquanto isso, eu vou mandar um recado aqui para a Janete, já só para aguardar um pouquinho e eu liberar vocês. O vídeo está ainda carregando aqui. A Oceania é o continente cujas terras estão localizadas no hemisfério sul do planeta Terra. Este continente é formado por um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico. A área da Oceania é de 8.500.000 quilômetros quadrados. Em área, é o menor continente do mundo. A economia da Oceania é bem diversificada, enquanto os países desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia, destacam-se pela fabricação de produtos industrializados e tecnologia. As outras ilhas da Oceania são dependentes da produção de gêneros agrícolas. O maior, mais populoso e mais desenvolvido país da Oceania é a Austrália. As terras deste país correspondem a aproximadamente 90% do continente. O segundo país mais desenvolvido da Oceania é a Nova Zelândia. Os menores países ou ilhas da Oceania exploram bastante seu potencial turístico através das belezas naturais disponíveis, tornando assim o turismo a principal força econômica desses pequenos países ou ilhas. A população da Oceania é de aproximadamente 37 milhões de habitantes. Cerca de 70% dessa população habita em cidades, ou seja, na zona urbana, enquanto 30% mora na zona rural. Países da Oceania. Iniciamos agora a Austrália. Capital, Canberra. Extensão territorial,
7.741.222 quilômetros quadrados. Seu idioma é o inglês e sua moeda é o dólar australiano. Continuamos com Estados Federados da Comércio. Capital, Bolívia. Extensão territorial, 700 quilômetros quadrados. Idioma, inglês e línguas locais. Moeda, dólar americano. Continuamos com a República das Ilhas, ou conhecida anteriormente como República das Ilhas. Capital, Suva. Extensão territorial, 18.270 quilômetros quadrados. Idioma, fijiano e inglês. Moeda, dólar fijiano. Agora faremos um breve resumo sobre a Ilha Salomão. Capital, Honiara. Extensão territorial, 28.900 quilômetros quadrados. Seu idioma é o inglês e a moeda é o dólar das Ilhas Salomão. Agora faremos um breve resumo sobre a República da Indonésia. Capital, Jakarta. Extensão territorial, 1.904.570 quilômetros quadrados. Seu idioma, indonésio, moeda, rupiah. Vamos agora de República do Kiribati. Capital, Sarawá do Sul. Extensão territorial, 810 quilômetros quadrados. Seu idioma, o Kiribati e o inglês. Com moeda, dólar australiano. Vamos agora de República de Nauru. Capital, Iaia. Extensão territorial, 20 quilômetros quadrados. Seu idioma é o nauruano e o inglês. Sua moeda, dólar australiano. Nova Zelândia. Capital, Wellington. Extensão territorial aproximada, 277.710 quilômetros quadrados. Idioma, inglês e maori. Moeda, dólar neozelandês. Palau, capital, Ligeiro-Mundo. Extensão territorial aproximada, 460 quilômetros quadrados. Idioma, inglês e palauense. Moeda, dólar americano. Papua Nova Guiné. Capital, Porto Moresby. Extensão territorial aproximada, 462.840 quilômetros quadrados. Idioma, inglês, inglês dialetal e moço. Moeda, China. Samoa Ocidental. Capital, Apia. Extensão territorial aproximada, 2.840 quilômetros quadrados. Idioma, Samoa e inglês. Moeda, Pala. Tonga. Capital, Nuku'alofa. Extensão territorial aproximada, 750 quilômetros quadrados. Idioma, congolês e inglês. Moeda, Paanga. Tuvalu. Capital, Ramafosse. Extensão territorial aproximada, 30 quilômetros quadrados. Idioma, inglês e tuvaluano. Moeda, dólar australiano. Vanuatu. Capital, Porto Vila. Extensão territorial aproximada, 2.190 quilômetros quadrados. Idioma, islama, francês e inglês. Moeda, fácil. E aí, pessoal, a Janete está aguardando vocês, já mandei a mensagem para ela, está aguardando vocês, eu falei que assim que eu terminasse eu liberaria vocês, então está aguardando, fiquem tranquilos, tá bom? Está avisado. E é isso, então nós praticamente, né, finalizamos aí o estudo do nosso material, já que, lembrando que a nossa avaliação é amanhã, tá? O que vai ser cobrado na nossa avaliação amanhã são as aulas
de número 27, por isso que eu já pedi para que vocês acessem, né? Aula de número 27, aula de número 28, aula de número 29 e aula de número 30. E lembrando que já percebi que está acontecendo a visualização por parte de vocês, pelo número de visualizações anterior e o atual. Então, quem ainda não assistiu, por favor, assistir, com bastante atenção, que as atividades que foram apresentadas, né, foram extraídas daquelas aulas para a nossa prova de amanhã. E eu vou postar para vocês as correções restantes, tá, do C4, onde a gente dá por terminado. E lembrando que quem não completou, complete o material, porque ontem vocês perceberam que eu postei todas as atividades desde o C1, desde quando começou a aula presencial, C2, C3, e agora eu vou postar o restante das correções do C4. Muito obrigado a vocês, né, por estarmos, né, esse ano de início presencial, mas nós tivemos aí durante 4 anos juntos, né, no 6º, no 7º, no 8º, e o final tivemos que ser presencial, e graças a Deus deu tudo certo, fizemos nossas partes, né. Eu desejo a vocês um sucesso, tudo de bom, e não se esqueçam, precisando, pode contar comigo, vocês têm o meu contato, e não vamos encerrar o nosso contato aqui. Pelo contrário, que nosso contato amplie cada vez mais, e vocês estão aqui no meu coração. Então, até a próxima, uma boa prova, e qualquer coisa a gente volta a falar no grupo. Valeu, abraço a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Para você também, tchau, tchau. Tchau. Tchau.